Irmãos, vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Mateus 25, versículos do 1 ao versículo 13. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todos tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide, antes aos que vendem e comprai-o. E, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Até aqui, irmãos, amém? Vamos orar ao Senhor, pedir orientação para esse momento. Senhor, nosso Deus, a nossa gratidão por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede para a pregação da Tua Palavra. Pedimos que Teu Santo Espírito venha nos instruir, nos capacitar para este momento, e a palavra que vai ser pregada, Pai, ela venha fazer morada nos nossos corações, Pai. Possamos estar de corações abertos para internalizá-la, para um momento de crescimento espiritual nosso e da igreja. E para todos aqueles que vão ouvir essa mensagem pelas mídias sociais. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero, à luz desse texto bíblico, que nós acabamos de ler, que é a parábola das 10 virgens, trazer a seguinte mensagem para a igreja. Você está preparado para a volta de Jesus? Você está preparado para a volta de Jesus? Essa parábola das 10 virgens, ela contada por Jesus, está inserida no seguinte contexto. Jesus estava no templo e ia se retirando do templo. Quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. É evidente que esse templo de Jerusalém, ele foi construído por Salomão, foi destruído na queda do rei de Judá, em 586, depois reconstruído já com Zorobabel e Esdras, e agora tem sido ampliado, reformado por Herodes o Grande,
Era muito bonito, muito lindo. Mas Jesus disse naquele momento para aqueles discípulos, seus apóstolos: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Eu creio que essa afirmação de Jesus surpreendeu os seus apóstolos, porque logo mais tarde, já no Monte das Oliveiras, Jesus estava sentado e eles se aproximaram de Jesus. Em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e qual o sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Eles aqui interrogam Jesus com duas perguntas básicas: quando acontecerão essas coisas? Quando haverá a destruição do templo, como o Senhor falou? E quando será a tua vinda? Eles querem saber quando se dará a vinda de Jesus, possivelmente para estarem preparados para essa vinda. Mas Jesus responde à primeira interrogação, dizendo que haverão muitas coisas, haverão terremotos, guerras, o amor esfriará por se multiplicar a iniquidade, mas ainda não é o fim, isso é o princípio das dores. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mas Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas Jesus mostra que a segunda vinda é certa. A segunda vinda não há nenhuma dúvida. Mas ele não responde aos apóstolos quando será. No capítulo 24, versículo 36, ele diz o seguinte: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Jesus fala aqui como natureza humana. Evidentemente que Jesus, num corpo glorificado, Jesus lá no céu sabe o dia que vai voltar. Depois da sua ressurreição, todo o poder foi dado ao Filho. Então ele sabe o dia que vai voltar, sim. Jesus fala aqui como natureza humana, que ele não sabia o dia. E o fato é que Jesus tranquiliza a todos, nós e aos apóstolos daquela época, com algumas passagens que estão na Bíblia. Quando nós lemos 1 Coríntios, diz: no momento do abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, soará, quando a última trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragado foi a morte pela vitória. Nós não podemos entrar no novo céu e nova terra com esse corpo pecador. Esse corpo será transformado. Porquanto o Senhor, mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo estarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estarão para sempre com o Senhor. Aqui é quando Paulo escreve para Tessalônica, quando os irmãos da igreja de Tessalônica estavam sendo orientados por falsos mestres, dizendo que Jesus já tinha voltado, eles tinham ficado. E Paulo esclarece isso para a igreja de Tessalônica. Mais uma vez aqui, Jesus vai voltar pela segunda vez. E agora no capítulo 24, Mateus 24, 30, ele diz: então aparecerá no céu o Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens
do céu com poder e muita glória. Então Jesus, ele reafirma aqui, e tem várias passagens na Bíblia que falam da segunda vinda de Jesus. Então não há nenhuma dúvida, Jesus vai voltar pela segunda vez. A pergunta é: você está preparado para a volta de Jesus? Essa é a nossa pergunta. E Jesus, ele vai responder de forma mais clara essa segunda interrogação dos seus apóstolos, usando essa parábola das 10 virgens. E a parábola é uma história curta, envolvente, para ilustrar verdades espirituais, morais ou religiosas muito profundas. Então essa parábola ela surge como resposta de Jesus para a questão da segunda vinda de Jesus. E quando se dará o final dos tempos. Mas, quando nós lemos essa parábola, nós vimos que o personagem principal da parábola é o noivo, que está às vésperas do seu casamento e se aprontando para a realização de todos os rituais, geralmente eram feitos em um casamento judaico. Então essa parábola ela lista como se fosse um casamento judaico. E ele fala no versículo, voltando para o nosso texto bíblico, capítulo 21, versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. Jesus faz uma analogia entre a parábola das 10 virgens com o que vai acontecer no reino dos céus. O que vai acontecer no plano de redenção traçado antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse criado, já se tinha conhecimento pela Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que haveria a queda do homem e a necessidade de ter um plano de redenção para a salvação da humanidade. A lâmpada abastecida com óleo era o elemento usado para a iluminação no ambiente, em atividades à noite. Na escuridão, a lâmpada, o azeite era usado para isso, para iluminação. Mas nós vimos que o noivo é o personagem principal da parábola. Está próximo à sua chegada para o casamento, obedecendo esses ritos judaicos. Mas nesta parábola, o noivo é representado por Jesus. Jesus é o noivo dessa parábola. Está próximo da sua chegada para o casamento. Ele prometeu vir pela segunda vez buscar a sua igreja. E essa igreja vai morar com Jesus por toda a eternidade. Aqui não se trata de um noivo casando com 10 mulheres. Na realidade, o noivo queria casar com a noiva, conforme o compromisso judaico. Nós sabemos que o casamento judaico tinha toda uma pompa, tinha era diferente dos demais casamentos. O primeiro passo era o compromisso, era firmado pelos pais da noiva e do noivo, prometendo um ao outro. O segundo era o noivado, quando era oficializado, uma festa na casa da noiva, diante das testemunhas, onde a noiva recebe presentes, como sinal do comprometimento. Já era uma coisa muito forte. Lembro de Maria e José, ela já estava comprometida com José, já no noivado. Mas o casamento em si, o noivo vai até a casa da noiva, com seus amigos em cortejo, e ali ele pega a noiva e vai para a casa dos seus pais. E ali é que se realiza a festa do casamento. Nessa parábola aqui, está falando do casamento, já é a terceira etapa do casamento judaico. E essas 10 virgens eram amigas que iam para a festa. E essas 10 virgens representam quem, irmãos? A totalidade dos crentes que esperam o retorno de Jesus. Essas 10 virgens, na realidade, elas representam todos os crentes, aqueles que esperam pelo retorno de Cristo.
Mas no versículo 25, no capítulo 25, versículo 2 e 3, ele diz: 5 dentre eles eram nécias, eram tolas, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As 10 virgens eram amigas, acompanhantes da festa, preparadas para receber o noivo. Elas iam para receber o noivo, e com as suas lâmpadas acesas e felizes com o casamento do noivo. Mas das 10 moças virgens que aguardavam a chegada do noivo, 5 delas eram consideradas prudentes, porque elas estavam com as suas lamparinas, com as suas lâmpadas e com azeite suficiente para elas e ainda uma reserva. Estavam preparadas para esse encontro com o noivo. Diferentemente dessas outras virgens que estavam despreparadas. Essas 10 virgens, como falamos, representam a igreja, as pessoas do mundo inteiro. E as virgens prudentes representam os cristãos que estão espiritualmente preparados, com fé e a presença do Espírito Santo. Essas virgens prudentes, elas estão espiritualmente preparadas, com fé ativa e a presença do Espírito Santo. E as insensatas representam os cristãos que, mesmo crendo e seguindo o convite, não se prepararam adequadamente para a vida de Jesus. As 5 eram imprudentes, ou seja, estavam despreparadas, sem um azeite reserva para aquele momento. Quando olhamos para o mundo, para a igreja, passa a ideia que todos os crentes são verdadeiros. Essa é a ideia que passa para nós. Todos os crentes que estão nas demais templos são crentes verdadeiros. Mas nós temos que entender que o homem vê a aparência, mas somente Deus vê o coração. As 10 virgens pareciam iguais pela aparência, quando nós olhamos, mas não são. Mas somente será revelado isso no encontro com o noivo. E esse noivo vai dizer quem são as prudentes e quem são as nécias. É o noivo que vai revelar isso. As 10 virgens da parábola representam a igreja visível. Nós temos a igreja visível, irmãos, que é a igreja que nós vemos, os cristãos, os crentes que nós convivemos. Essa é a igreja visível. 100% das pessoas que realmente amam a Deus, mas que não é verdade. Porque nós temos uma igreja invisível que só Deus vê. E quando o noivo voltar, será revelado quem são as prudentes, que são as salvas, e as imprudentes, que são as não salvas. E o azeite aqui nessa palavra representa a fé em Cristo, sustentado pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, e confirmada e evidenciada pela prática da vida cristã. As virgens nessas não tinham azeite reserva, mas tinham azeite nas suas lâmpadas. Isso nos dá a ideia que parecia os crentes verdadeiros, mas na realidade não eram pessoas regeneradas. No versículo 4 e 5, diz: no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. As virgens prudentes eram diferentes porque tinham azeite reserva. Estavam preparadas. Isso quer dizer que elas tinham verdadeiro amor pelo noivo, porque eles não queriam perder por hipótese nenhuma aquele encontro com aquele noivo. Não queriam mais perder aquele encontro, ansiavam por aquela festa, uma fé verdadeira. Mas diz que todos adormeceram porque o noivo demorou. Isso mostra que passaremos por dificuldades, somos provados para serem aprovados. Mas quando chegar o grande dia, o dia da segunda vinda do Senhor, estarão preparados para segui-lo, diferente das tolas. No versículos 6 e 7, mas à meia-noite ouviu-se um grande grito: eis o noivo,
sair ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Meia-noite aqui na parábola é um horário incompatível para uma cerimônia de casamento. As virgens se levantaram para o encontro com o noivo. Esse horário serve para normalmente demonstrar que a vinda de Cristo será surpreendente, porque ninguém espera um noivo vir no horário de meia-noite. Pois, como o próprio Jesus disse, não saberá o dia nem a hora, mas será audível, visível de forma rápida. A segunda vinda de Jesus será nesses moldes. Jesus demonstra que sua vinda será repentina. É um momento que não se espera. Ou seja, ele demonstra que devemos estar vigilantes. E será um dever dos servos prudentes. Mas será um momento que ninguém está esperando. Como aconteceu no dia de Noé. Noé pregando que haveria um dilúvio, se arrependo. E o povo zombando de Noé. E até que depois de 120 anos daquele homem pregando, disseram que aquele homem estava velho, não sabia o que estava falando. Mas ali ele teve aquele encontro com o próprio Deus, né? Revelado pelo próprio Deus. E ele prega durante anos e anos, e de repente chega o dilúvio. Assim também nos dias de Sodoma e Gomorra, que houve aquela destruição, quando todos não esperavam. A fé de que o noivo virá, a vigilância e o zelo são elementos importantes para que estejamos preparados para a vinda do noivo. As 5 virgens estão preparadas para o encontro. Todas se levantam para o encontro. Assim acontecerá com todos, mas com as 5 virgens nessa, o encontro não vai ser agradável. Então, de todos os crentes que se preparam para aquele momento, para 5 é uma coisa agradável, porque eles estarão com o noivo, mas 5 não terão essa oportunidade. E as nécias, versículo 8 e 9, e as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes que eu vendem aos que o vendem e comprai-o. E aqui é interessante que esse versículo mostra que a nossa salvação é individual, irmãos. Cada um prestará conta de si a Deus. Não podemos transferir a nossa fé para outra pessoa. A salvação nossa se dá pela fé em Jesus Cristo. É o único caminho para a salvação, é pela fé em Jesus. Você não pode transferir isso para sua esposa, para seus filhos, noras, netos, para nenhuma outra pessoa, ela é individual. A nossa fé é intransferível e pessoal. Por isso não é possível compartilhar aqui o óleo. O óleo não é possível ser compartilhado, porque cada um prestará conta de si a Deus. Essa é a mensagem aqui desse versículo. Quando a 7ª trombeta tocar, e Cristo voltar, não haverá mais nenhuma chance de salvação. Hoje nós temos o juízo parcial de Deus com misericórdia. Mas, quando Jesus voltar, é o juízo final sem misericórdia. É a 7ª trombeta sendo tocada. Não existirá uma segunda oportunidade de salvação. A oportunidade de salvação acabará para sempre. Essa ideia que Jesus, quando voltar, vai ter mais 7 anos de grande tribulação, ainda mais 1000 anos com Jesus aqui na terra, e ainda haverá chance de salvação, não tem consistência bíblica. A salvação se dará apenas para aqueles que aceitaram o Evangelho de Cristo e colocaram a fé em Jesus. Mas no versículo 10 e 11 ele diz: saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nessas, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta.
Depois da segunda vinda de Jesus, não existirá mais nenhuma oportunidade de salvação. Não há mais como comprar azeite depois que as portas da salvação forem fechadas. Tentarão comprar, dizer que amam Jesus, mas será tarde demais. A festa de casamento aqui nesse texto são as bodas, representando o encontro de Jesus com a sua igreja verdadeira. Esse aqui o texto nos fala da segunda vinda de Jesus, desse encontro com a sua igreja verdadeira. Será um tempo de alegria, pois todos os salvos estarão com ele por toda a eternidade. A festa de casamento representa o reino dos céus, mas somente estarão no novo céu e nova terra os verdadeiros servos de Deus. Ele vai falar do versículo 12 e 13, dizendo: mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Jesus, hoje, lá no céu, é o nosso advogado. Jesus, lá no céu, ele tem natureza humana glorificada, como ele ressuscitou. E quando voltar, ele é juiz. E fará justiça. E ele mostra a sua indignação com essas 5 virgens nécias. Elas ouviram a palavra de Deus, mas não aceitaram. Elas não eram inocentes, porque o noivo não sabia quem era ela. Eles não a conhecem. As 5 virgens prudentes tentam comprar azeite, mas não conseguem. Mais tarde, elas vão até a festa, mas não são recebidas pelo noivo, ficando de fora. Essa é a mensagem que esse texto nos traz. Mas as 5 virgens prudentes tinham um lugar reservado à festa, porque estavam cheios do Espírito Santo, ouviram a mensagem salvífica de Jesus, e seus nomes estavam escritos no livro da vida. Não havia lugar reservado para essa festa, para aquelas que não eram prudentes, e portanto não podiam entrar. Mas a parábola termina dizendo mostrando que precisamos estar vigilantes. Os verdadeiros convertidos creem que Jesus vai voltar, e que devemos estar preparados a todo momento para este encontro. Essa parábola diz muito sobre a nossa caminhada de fé. Mas eu quero fazer aqui algumas colocações sobre essa parábola. Algumas conclusões, alguns ensinamentos que irão dessa parábola. Ela enfatiza que todos devem estar preparados e vigilantes para a segunda vinda de Cristo, mantendo a relação sincera com Ele, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Esse é o nosso primeiro ponto. A preparação espiritual ela é pessoal e intransferível, exigindo um relacionamento contínuo com Deus. Outro ponto que esse texto nos ensina é a importância da vigilância e da preparação espiritual para a vinda de Cristo, para a vinda do noivo. 5 virgens eram prudentes e levaram azeite extra para a lâmpada, enquanto 5 eram insensatos e não levaram azeite extra. Mas o texto diz que no meio da noite, quando o noivo chegou, as insensatas não tinham azeite nas suas lâmpadas. Foram comprar azeite, mas perderam a entrada da festa, do casamento, pois o noivo não reconheceu quando voltaram. E assim, irmãos, esse texto nos ensina muito, que nós devemos estar preparados para a segunda vinda de Jesus. Você pode perguntar, mas nós vamos ver esse acontecimento? Já faz 2000 anos que isso aconteceu. Gerações e gerações já passaram. Mas nós sabemos, meus irmãos, que nós temos juízo imediato após a morte. Assim que morremos, segue-se o juízo. Hebreus 9, 27. E quando nós estamos preparados para esse encontro, nós só levamos a nossa alma, ou vai estar em gozo, lá no paraíso, ou para aqueles que são nécios, tolos, vai estar no lugar de sofrimento eterno, Sheol, Hades. Mas quando Jesus voltar pela segunda vez, é que nós vamos ter realmente o lugar definitivo
mas já num corpo glorificado, que Jesus volta com a alma dos salvos, e a ressurreição de todos os mortos. Os que morreram em Cristo estarão com Jesus por toda a eternidade, no novo céu e na nova terra. É um lugar definitivo. E os que morreram sem Cristo, os nécios, os tolos, estarão no lago de fogo por toda a eternidade. Quando será nosso encontro com o noivo para irmos com ele para a festa? Muitos gostariam de saber esta data para então se preparar. Mas a parábola mostra que o dia da preparação é hoje, é agora. Em todo momento da nossa vida devemos estar preparados para esse momento. Você não sabe a hora da sua partida, a hora que vamos partir, vamos ter esse encontro. E Jesus finaliza a parábola das 10 virgens, não respondendo de forma precisa os que os discípulos queriam saber. Jesus não responde quando era que ele ia voltar, qual era a data. Mas Jesus preferiu mostrar que ele voltaria. Ele nos dá essa segurança da volta dele, da sua segunda vinda. A festa está organizada, ainda que parecesse tarde, mas ele voltou. É isso que nós devemos entender, essa parábola tão rica, que nós temos que estar preparados para esse encontro com Jesus. Ou esse encontro após a nossa morte, e consequentemente, se tivermos vivos e Jesus voltar, estarmos preparados para esse encontro com Jesus. Assim será para muitos que não estiverem preparados, pois não sabemos o dia e nem a hora que Jesus virá. E a nossa oração é que estejamos preparados para a segunda vinda de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe sempre. Eu convido aos irmãos para curvar sua cabeça, fechar seus olhos. Vamos mais uma vez falar com Deus, agradecer por esse momento tão precioso. Senhor, nosso Deus, nosso Pai celestial, a nossa gratidão por esta palavra, Pai, que nos dá a confiança que um dia o Senhor voltará pela segunda vez. E nessa sua volta, Pai, aqueles que forem prudentes, aqueles que colocaram a fé em Cristo Jesus, estarão com o Senhor por toda a eternidade no novo céu e na nova terra, Pai. E aqueles que foram imprudentes, que ouviram a mensagem salvífica de Jesus, mas não deram crédito, Pai, não aceitaram, não internalizaram, e buscaram viver uma vida mundana, um valor temporal era mais importante do que o valor eterno. Esses terão sofrimento eterno por toda a eternidade, Pai. Nos ajuda nessa caminhada de fé, que possamos ser cada vez melhores, que possamos cada vez ter uma vida em plena comunhão com a Tua palavra, Pai. Para que possamos gozar do privilégio de estar contigo por toda a eternidade. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém.